Muito bom dia, seja bem-vindo aqui a mais um dia por Reavivados pela Sua Palavra. Você aqui é o nosso convidado a cada manhã a poder realmente estar conosco participando desse momento tão especial que é um capítulo da Bíblia por dia. É o projeto Reavivados por Sua Palavra. E nós agradecemos a você por ter acessado. Já quero aqui fazer um convite a você. Você pode enviar aí para os irmãos, para os seus amigos, colegas de trabalho, esse link para que eles se alimentem da Palavra de Deus. E hoje, como tem sido nos outros dias aqui, confesso, a minha experiência para a minha vida tem sido fantástica, porque a Palavra de Deus ela é sempre eficaz, ela nos fortalece, ela nos guia, ela nos mostra o caminho, ela renova a nossa esperança, o nosso compromisso com Deus, ela fala ao nosso coração. E eu gostaria, assim, de que você também pudesse sentir o mesmo que nós temos sentido e outras pessoas que possam também ter acesso aqui a essas mensagens que nós estamos deixando nesse canal a cada manhã. E tem que ser assim mesmo. É nas primeiras horas, é logo quando nós acordamos, é quando nós estamos ouvindo os pássaros cantar, quando nós estamos vendo a cidade começar a se movimentar, as luzes, o sol começando a sair, cair sobre a terra, que nós temos de fato nos voltar para Deus e estudarmos a Sua Palavra. Hoje nós temos um capítulo especial, é o capítulo 19. Nós estamos assim nessa sequência de estudando o livro de Ezequiel e hoje é o capítulo 19. Embora nesse capítulo nós iremos assim perceber e ver dentro do texto que nós estaremos estudando que Deus está trazendo um lamento. É um momento em que Deus está trazendo um lamento sobre a nação de Israel. O povo de Deus, por algumas razões, acabaram abdicando da vontade de Deus, e Deus aqui nesse momento, depois de ter feito aquele chamado, de ter assumido aquela aliança, depois de ter dito de que ele era o esposo e que Israel era a esposa e que ele tinha um compromisso de cuidar, de amar, de proteger, o povo mesmo assim estava vivendo uma vida que eles acreditavam que deveriam viver longe do Senhor. E foi nesse momento aqui que Deus então agora falou assim: Ezequiel, você deve dizer um cântico poético que seria uma lamentação. E esse cântico poético, olhando no hebraico, a palavra hebraica seria um cântico fúnebre. Você já imaginou? Um cântico fúnebre para pessoas que estavam vivas. Eram pessoas que estavam vivendo, eram pessoas que estavam cada dia desenvolvendo as suas atividades, saindo para os seus trabalhos, encontravam com a sua esposa, encontravam com seu esposo, encontravam com seus amigos. Quem era pedreiro ia fazer as construções, quem era mecânico ia consertar os carros, quem era bancário ia para o banco, quem trabalhava na portaria ia cuidar da portaria. Os professores iam para a sala de aula, mas o Senhor estava falando, olha, entoe um cântico fúnebre sobre a nação de Israel. A grande razão desse cântico fúnebre, e aqui me permita aqui ler a palavra de Deus para você, é Ezequiel capítulo 19, verso 1. Deus falando a Ezequiel, disse assim: E tu, Ezequiel, levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Deus estava dizendo assim: bom, Ezequiel, você vai entoar um cântico fúnebre. Qual era a razão? Eu creio que você também se pergunta como eu me perguntei quando eu comecei a fazer a leitura aqui. Qual era a razão? Para Deus pedir para que Ezequiel entoasse um cântico fúnebre para a nação de Israel, para os príncipes. E aqui eu volto a falar a você, o termo lamentação, no hebraico se traduz de fato para cântico fúnebre. E eu então aqui buscando a palavra de Deus, os comentários bíblicos aqui, refletindo na Bíblia, a gente pode entender que Deus estava pedindo para que Ezequiel entoasse um cântico fúnebre, porque a nação de Israel naquele período, eles estavam pedindo independência de Deus. Eles estavam resolvendo viver uma vida longe do Senhor. Eles estavam querendo viver uma vida independente do Senhor e não queria que Deus fosse o seu guia. Era como um filho que aprendeu a viver ao lado do pai e depois, então, na medida que vai crescendo, ele fala, não, eu agora tenho condições de andar sozinho, de viver só, não preciso mais do meu pai, não preciso mais da minha mãe, eu quero viver a minha vida do jeito que eu acho que deva ser melhor. E estava falando, não, eu não preciso mais do teu cuidado, pai ou mãe, eu quero viver a vida do jeito que eu entenda que deva ser melhor. E o Senhor falou então, Ezequiel, entoe um cântico fúnebre sobre os meus príncipes, sobre a nação.
porque eles estão tomando uma atitude que é uma atitude que eles irão pagar uma consequência grandiosa sobre a vida. E o capítulo 19 de Ezequiel, na verdade, ele está basicamente falando sobre essas questões, e o Senhor pediu para que Ezequiel trouxesse essa mensagem em forma de cântico. E enquanto cantava, e a parábola era sendo explicada e era sendo mostrada à nação de Israel a maneira pela qual o preço que eles teriam que pagar pela decisão que eles estavam tomando. Você pode ver, está dividida basicamente esse capítulo 19, no verso 1, é um lamento pelos líderes da nação. Não era a população que estava abandonando ao Senhor, mas eram os líderes também. Os líderes estavam se afastando do Senhor. E quando os líderes se afastam de Deus, a consequência natural é a grande maioria também das pessoas acabam se afastando, porque nós entendemos que a igreja, as pessoas, é um reflexo da sua liderança. Quando a liderança busca Deus, quando a liderança ora, quando a liderança é comprometida com Deus, a tendência natural dos seus liderados também é ter esse comprometimento com Deus. E não era diferente aqui com a nação de Israel. As pessoas estavam se afastando porque os seus líderes estavam também distantes, abdicando de Deus, pedindo independência, estavam dizendo: nós não queremos que Deus seja o nosso guia. E o cântico fúnebre dizia o seguinte: a leoa, que se refere no verso 2, era o símbolo na nação de Israel. Deus estava dizendo que a nação de Israel era uma leoa forte. Ela foi estabelecida ali para poder controlar, para administrar. Seria uma cidade pomposa, uma cidade rica. Os outros povos viriam para buscar conhecimento ali de todas as áreas. Ali iriam aprender de Deus, que é o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. O Deus que assumiu a aliança com Abraão estava os mantendo até aquele momento. E era por isso que a nação deveria prosperar e seria uma grande nação. Agora, você pode ver do verso 1 ao verso 4, o texto fala também de um leãozinho. E esse leãozinho foi levado ao Egito. E esse leãozinho foi o faraó Neco, levou o rei Joacás cativo para o Egito, onde ele morreu. E você pode encontrar isso no livro de 2 Reis, capítulo 23, o verso 34. A grande razão por que Joacás foi levado para o Egito pelo faraó Neco é porque ele deixou de lado o seu pai, as reformas que o seu pai Josias tinha começado e tinha feito. Ele simplesmente deveria ter dado seguimento às reformas espirituais, às reformas que Deus pediu para que Josias fizesse. E foi um grande rei, o rei Josias. Mas Joacás não quis seguir os conselhos do seu pai e resolveu viver uma vida dissoluta, independente de Deus e, consequentemente, acabou sendo levado para o Egito e lá perdeu a sua vida. O outro leãozinho, mencionado no verso 5 ao verso 9, que foi deportado para a Babilônia, é o rei Joaquim. Ele foi preso por Nabucodonosor, que por sua vez ele também constituiu a Zedequias como um novo rei. Mas ele também não seguiu as orientações do Senhor. E você pode perceber que as consequências são claras para todas as pessoas, inclusive para a nação de Israel, pelo fato de não terem seguido as orientações de Deus. Há um lamento no verso 10, pela videira, um retrato de uma nação que abandonou os caminhos do Senhor. E essa videira representa a nação de Israel, o povo de Deus, que eles abandonaram os caminhos do Senhor. Isso está lá no verso 10. Você pode também encontrar uma referência no livro de Isaías, capítulo 5, do verso 1 ao verso 7, no livro de Jeremias também, capítulo 2, o verso 21. Os galhos fortes eram símbolos do rei Zedequias, e você pode encontrar em Ezequiel, capítulo 17, verso 13. O vento oriental, que arrastou os galhos fortes, representa as investidas de Nabucodonosor contra Jerusalém, levando os príncipes judeus cativos para a Babilônia, que está lá no verso 12 do capítulo 19, o verso 12 ao verso 14. E você também encontra isso no livro de Jeremias, capítulo 52, do verso 1 ao verso 11. A árvore plantada por Deus, que era a nação de Israel, que deveria ter dado muitos frutos, que deveria alcançar todos os povos, que deveriam multiplicar a salvação para outras pessoas, que deveria ser fonte de bênçãos, como foi um dia a Deus assumiu a aliança com Abraão, dizendo: olha, vocês serão uma família que vai abençoar outras famílias. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado.
você foi estabelecido para você abençoar outros povos, mas essa árvore, que na verdade foi construída e foi plantada com esse objetivo, ela foi arrancada. Ela foi arrancada e foi levada para uma terra seca, sedenta por Babilônia, e lá secou-se os seus frutos. Você pode encontrar isso no verso 12. A nação de Israel, amigo, deixa eu falar para você aqui nessa manhã, falar ao teu coração. A nação de Israel estava colhendo os resultados de atitudes que não agradaram a Deus. Triste é uma nação que escolhe viver sem ter a companhia do Senhor. Viver contrário aos ensinamentos de Deus. E foi essa a atitude, e essas as consequências da nação de Israel. Foi as consequências. Nesse momento, nesse capítulo, está aqui as expressões de aflição, de sofrimento, expressões desesperadoras, sem saber agora o que fazer, de uma nação que tinha tomado atitudes de abandonar, de dar as costas para Deus e dizer de que não estavam querendo seguir mais os conselhos do Senhor. Motivados agora pela angústia, pela amargura da alma, pela infelicidade, pela tristeza, são as expressões fúnebres que nós encontramos aqui no capítulo 19 do livro de Ezequiel. A tristeza agora. É hora de chorar. Já tinham realmente abandonado a Deus, já tinham dado as costas, já tinham abdicado de permitir que Deus se tornasse o seu guia e agora então estavam pagando as consequências. A grande realidade é uma nação despencando espiritualmente, sem ter alguém, sem ter um líder, sem ter... Estavam aqui literalmente afundando no pecado. E Ezequiel escrevia essa profecia expressando a tristeza e falando. E veja, quando Ezequiel escreveu essa profecia, Zedequias ainda estava no trono. Zedequias ainda não tinha sido deportado para a Babilônia. Zedequias poderia, nesse momento, ter ouvido essa profecia, poderia ter se arrependido, poderia ter chamado o povo a viver um reavivamento, uma reforma. Deus teria perdoado e o templo não teria sido destruído, nem muito menos a cidade de Jerusalém. Entenda? Deus é um Deus de misericórdia. Ele, quando a sua graça chega ao ponto final, ele já expressou muitos atos de misericórdia, já deu muitas oportunidades, já chamou o povo ao arrependimento por diversas vezes. Ele já falou através de vários profetas, de diversas formas com aquela pessoa, para que ela pudesse abrir, acordar, se despertar, para viver uma vida de arrependimento, para viver uma vida diferente. Foi isso que Deus fez com a nação de Israel. Mas eles endureceram seus corações. Eles calejaram a voz da consciência do Espírito Santo e não estavam mais dispostos a ouvir o que Deus estava falando. E, consequentemente, agora teriam que pagar o preço. Entenda uma coisa aqui, para nós terminarmos nessa manhã aqui o capítulo 19. Com a queda da monarquia, com a destruição, com Zedequias sendo levado cativo para a Babilônia, era o fim da monarquia. E a esperança de Deus levantar um renovo da linhagem de Davi, e que seria ele que restauraria, seria ele que salvaria a nação de Israel, estava por terra agora. Você pode imaginar, as pessoas que estavam vivendo por ali, agora começaram a pensar, qual vai ser a nossa esperança? Como é que nós poderemos ser libertos de toda essa condenação? Como é que nós poderemos receber a salvação, sendo que a promessa dada por Deus de que o resgatador, o renovo viria da aliança davídica, e agora a monarquia estava sendo destruída, estava acabando por completo. Como é que eles poderiam ter esperança? Como é que viria o Messias para salvar a nação de Israel? Mas creia numa coisa, Deus, a despeito da nação de Israel ter lhe abandonado, terem lhe rejeitado, nós conhecemos a profecia, Miqueias capítulo 5, verso 2. Deus fez com que Jesus Cristo viesse da linhagem de Davi para ser a esperança da nação de Israel. A despeito do povo ter vivido uma vida resoluta, longe de Deus, dissoluta melhor, longe de Deus, se esqueceram do Senhor, mesmo assim o Senhor é fiel em cumprir com a sua palavra. Consequentemente, eles pagaram o preço das ações, das atitudes, de terem abandonado a Deus. Mas Deus foi fiel em enviar o Messias para que pudesse ser o libertador. E todos aqueles que creram no Messias deveriam ter o privilégio e a esperança de receber a salvação.
Eu quero agora pela manhã falar para você, eu não sei como é que você tem vivido. Eu não sei se de repente nesse instante, diante do que nós estamos estudando aqui no capítulo 19, você se lembra por algum momento que você também se afastou de Deus. Você se esqueceu do Senhor. Você deu as costas para Ele. Você disse para Ele com as suas ações, dizendo, Senhor, eu não quero que o Senhor seja o guia da minha vida. E como aquele filho pródigo saiu da casa do pai, foi para longe, distante, viveu uma vida da maneira como você achava que deveria viver. Mas lembre-se de uma coisa, Deus ainda é Deus. Deus é fiel nas suas promessas de perdoar, de te amar, de te oferecer a graça. Se você nesse momento sente Deus falar ao teu coração através do Espírito Santo, há uma porta aberta, há os braços do Pai abertos para te receber. Ele quer te oferecer o perdão, Ele quer te oferecer a graça, Ele quer lhe chamar de filho, Ele quer lhe dar o direito de receber uma coroa e de viver com Ele para todo sempre. Lembre-se, logo agora, nas primeiras horas, ao você ouvir essa mensagem de Ezequiel capítulo 19, você está disposto a ouvir a voz de Deus, eu tenho certeza que Deus estará com seus braços abertos para poder te receber. Quero nesse momento então poder orar por você, pedindo a Deus que Ele abençoe a tua vida nesse momento. Bondoso Deus e eterno Pai, logo agora nas primeiras horas pela manhã, Senhor, nós queremos clamar em Teu nome pedindo perdão por todos os nossos pecados. Se porventura, Senhor, tem alguém que ouve aqui essa mensagem e reconhece que viveu uma vida como Israel viveu, dando as costas para o Senhor, não dando ouvido ao chamado do Senhor, vivendo uma vida prazerosa humanamente no pecado, mas nesse momento reconhece que viveu errado e agora é hora de retornar aos braços do Pai, que o Teu amor, que a Tua graça, que o Teu perdão alcance a vida dessas pessoas e dessas famílias. Toma o Senhor nas Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, nos salva não porque merecemos, mas pelos Teus méritos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amigo, o meu desejo nessa manhã é que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que as suas misericórdias se renovem sobre a nossa vida a cada manhã. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.